Fala pessoas, dia 1/3, quarta-feira, e vamos às notícias e preparando o bolso porque Fernando Haddad anuncia aumento de 0,47 na gasolina e 0,02 no etanol. E as coisas parece que o pessoal fez o L, ganhou R$18 no salário mínimo, mas não está compensando muito, porque com reoneração dos combustíveis, gasolina custará mais de R$6 no Brasil, diz deputado, indo para 7 por causa do ICMS que talvez aí, provavelmente, vai ser colocado novamente no combustível. E o pessoal que tem o carro aí realmente vai ficar um pouco mais chateado, mas muitos fizeram L. Dó daqueles que não fizeram. Atos golpistas, Alexandre de Moraes manda soltar 173 presos após ataques de 8 de janeiro, que é o assunto mais comentado na mídia nos últimos 3 meses. Eles não param de falar disso aí. Só posso ficar fazendo um vídeo de 2 horas só falando de 8 de janeiro. E aí, essas pessoas foram soltas, mas a TV Globo apurou que o ministro fixou uma série de medidas cautelares a serem cumpridas pelas pessoas que foram soltas. Recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana. Não poderão usar redes sociais, passaportes cancelados, porte de armas suspensos, terão que se apresentar semanalmente à justiça e não podem se comunicar com outros investigados. Mas muita gente ainda está presa, mais ou menos 700 pessoas ainda estão lá presas e o negócio não para. Moraes prorroga inquérito contra Ibanez e Torres no STF por mais 60 dias. O Ibanez, eu não sei o que ele fez, porque olha, ele além de ser usado como exemplo, alguma coisa ele fez para esses caras, porque eles não estão deixando o cara em paz. Lula sobre vândalos do 8/1, meia dúzia de psicopatas, quem sabe orientados pelo psicopata maior. Aí o Lula fazendo o ataque contra o Bolsonaro sobre o 8/1, e eles vão fazer isso até o fim da vida. Então, culpando o Bolsonaro, porque o 8/1, durante aí bom tempo, até mesmo para evitar que Bolsonaro consiga se reeleger. E vão ficar martelando isso porque é isso que a mídia faz, é isso que a esquerda faz, martelando até o povo realmente acreditar que o 8/1 foi um negócio absurdo. A Alvorada não passou por obras antes de Lula e Janja se mudarem. E aí você lê isso aqui e você fala, nossa, não fizeram obra, tá tudo quebrado lá. Aí você começa a ler, né? Segundo informações obtidas pela coluna de Igor Gadelha por meio da Lei de Acesso à Informação, o Alvorada não recebeu nenhuma reforma ou obra entre os dias 1º e 31 de janeiro deste ano. Lula se mudou para o Palácio em 6 de fevereiro. Não teve mudança, não teve nada. A gente continua lendo. De acordo com a resposta dada pela Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil, foram feitos apenas serviços de manutenção corretiva durante janeiro. Aí eu lhe pergunto, o serviço de manutenção corretiva é o quê? Né? É você, um pensamento básico, coisa simples, um raciocínio simples. Poliana diz aqui, manutenção em teto infiltrado, reparo em tábuas soltas, piso quebrado. Em minha casa eu chamaria de reforma assim. Então a notícia fala que não tem reforma, falam que Lula se mudou sem reforma alguma. Mas essa manutenção aí corretiva significa o quê? É outro termo, tá? Lula apresentará a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres após acordo com Simone Tebet. Choveram no molhado, que eu saiba, a CLT já tem esse tipo de lei, já tem isso aí. Onde eu trabalhei na minha vida inteira, as mulheres sempre ganham a mesma coisa que os homens, né? Quando estavam no mesmo cargo. Eu não sei o que acontece, a esquerda gosta disso aí, né? Serasa aponta que o Brasil tem mais de 70 milhões de consumidores inadimplentes. Aí você se pergunta o que acontece, 70 milhões, né? E eu falo que é muito simples, né? Que em 2023 teve um aumento absurdo aí. Porque isso aqui, ó, vejo que já se sabe sobre o programa Desenrola de Haddad para limpar nome de brasileiros. O plano deve ajudar ao menos 50 milhões de brasileiros que têm baixa renda. Então o brasileiro pensa assim, pô, mas eu estou pagando, mas caso eu não pague, pode ser que esse governo aí desenrola para mim, né? Olha o termo, né, que o governo federal aí tá usando para esse perdoar as dívidas, né? Aí não se sabe por que tem tanto inadimplência. 70 milhões é um número absurdo. Claro que tem muita gente que tem problemas financeiros, mas o Brasil é outro nível. MPF quer responsabilizar a União por ato de Bolsonaro no bicentenário da independência no Rio de Janeiro. 7 de setembro, todas aquelas coisas que o Bolsonaro foi lá, subiu no carro de som. O Ministério Público Federal tá aí perseguindo, indo atrás do ex-presidente, porque os caras, não sei se não tem coisa mais importante. O governo federal tá tudo ok, não tem escândalos com ministros, enfim. A advogada é condenada a pagar 300 mil a Prevent Senior por acusações na CPI da Covid. Eu lembro disso aí, eu estava assistindo, eu vi muitos ataques a todas as empresas que eram mais a favor da direita, né, uma coisa assim mais pro lado do Bolsonaro, e aí apareceu essa mulher representando aí ex-médicos que eram da Prevent Senior. Na época fez muito barulho, muita gente da esquerda aplaudiu, mas no Brasil ainda tinha um certo limite, né? Então
ela vai aí pagar 300 mil para Prevent Senior. E a gente fala, né? Aos poucos as verdades vão aparecendo, tá? Foi covarde. Roberto Justus critica Bolsonaro em entrevista e diz que faltou oposição democrática, né? Segundo Justus, o ex-presidente foi covarde por ter saído do país sem assumir a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. O que ele fez? Saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, não voltou até agora, não falou com ninguém. E quando falou foi uma decepção, declarou o programa Pânico. Não entregou, então deveria entregar. O Justus é mais ou menos o que, vamos dizer, o Trump brasileiro. Bem menos. Na verdade, ele gostaria de ser, fez até um programa, né, onde o Trump apresentava nos Estados Unidos, ele apresentou aqui no Brasil, né, do Aprendiz, e ele sempre gostou muito de atenção, de holofotes. Às vezes ele faz uma declaração pró-direita, do nada ele volta atrás, some, depois aparece de novo, participou até da Super Live última do Bolsonaro, vários elogios, Paulo Guedes maravilhoso, e aí acontece que ele também tentou até ser cantor, gravou CD. Então você percebe que demanda assim muita atenção, ele gosta de muita atenção, mas infelizmente de direita não tem absolutamente nada. A polícia vai investigar homem que ofendeu, né, Gilberto Gil durante a Copa do Catar. Olha, eu vou falar, ser sincero pra vocês, ouvi isso aqui, essa história várias vezes. Hoje eu fui atrás desse vídeo pra ver se assim, uns absurdos que a polícia vai investigar, né? E eu digo pra vocês, o cara não fez absolutamente nada além de provocações leves, falando de Lei Rouanet, falou um palavrão no final que nem sabe se foi pra ele mesmo, foi pro Gilberto Gil, se foi pra o cara que tirou foto com o Gilberto Gil. Enfim, pelo visto tem coisas muito importantes aí pra polícia verificar, né? Como xingamento do Gilberto Gil, um cara que recebeu dinheiro público, que às vezes o povo tem aí a sua, vamos dizer, direito de dar uma reclamação, de fazer uma cobrança, mas pelo visto agora a polícia vai investigar, né? Blindando todo mundo que é de esquerda. Desemprego recua para 9,3% em 2022, o menor nível em 7 anos. Uma notícia boa desse atual governo, você vai ler essa matéria aqui de uma forma bem rápida, até ver que está aqui o número 2022, né? Tá aqui. Ou seja, no governo Bolsonaro o desemprego recuou, né? Porque teve aí Paulo Guedes fazendo milagres mesmo depois de pandemia. Então você imagina, quantas vezes a gente trouxe aqui notícias internacionais de empresas demitindo milhares, dezenas de milhares de pessoas, e aqui no Brasil o contrário. O que houve, né? Claro que vão falar que Bolsonaro deixou um país em frangalhos. Lógico que vão falar isso. Até para, vamos dizer, passar um pano aí para fingir que realmente eles não estão fazendo um trabalho ruim, mas sim o anterior fez um trabalho péssimo. Mas é isso, e o brasileiro cai nessas histórias. Mas tem coisa interessante, gestão Tarcísio de Freitas é aprovada por mais de 60% dos paulistanos, aponta a pesquisa. O que foi que eu falei? Bolsonaro ele começou da direita e teve que ir para o centro. O Tarcísio começou centro-esquerda, talvez, o centro, e aí está tentando fazer as coisas corretamente. E o pessoal está gostando, até mesmo o pessoal da esquerda, porque ele não tem embate ideológico, ele não fica tentando fazer o impossível, ele faz o que é possível. Vai ter gente reclamando de ambos os lados, vai ter gente falando que não presta, porque ele tirou foto, que ele estava junto do Lula. O importante é fazer alguma coisa, pelo menos, tá? Porque dependendo de como é a estrutura do Brasil, de como é o povo, que é quase impossível de se ajudar, tem que fazer o possível. E vai fazer o possível, tá? Elise Matsunaga é indiciada por uso de documento falso, né? Aparentemente, para conseguir um emprego, ela falsificou aí porque o emprego demandava que ela não tivesse aí nenhum histórico, né, criminoso. E aí a gente vai ler os comentários aqui para ver como é que é o Brasil, né? Nem vou julgar. Às vezes ela precisou disso para conseguir o emprego e colocar a vida para frente. Colocar a vida para frente, 522 curtidas. Eu ia falar 52, 522 curtidas. Chega a gente e fala, sensato, né? E aí eu fico me perguntando, né? Como diz o Michael aqui, mas na página da Choque vários comentários de mulheres dizendo que prefere esse tipo de gente do que um homem como motorista. Cara, em que mundo nós estamos? PQP. Eu digo pra vocês que como fica a vida das pessoas, dos familiares do ex, né, o marido falecido dela, que ela picotou em pedaços. Será que ela em outro país teria essa liberdade? Como ela seria tratada nos Estados Unidos se tivesse feito o que fez aqui no Brasil? Será que ela ia tocar essa vida pra frente? Muito brasileiro gosta de falar muito de criminosos assim, mas tem que tocar a vida, tem que continuar vivendo. Dependendo do crime, se fosse um país sério, não teria mais vida, porque essa pessoa tirou uma vida.
Então, ela perde o direito, né, de poder viver tranquilamente, enquanto os familiares que perderam, tá? Quando morre uma pessoa, morre a família junto. Tá? Tem pessoas que ficam com problemas sérios de saúde, emocionalmente debilitadas, o resto da vida por causa de um crime desse. Mas isso o povo não pensa. E por isso você vê que o Brasil é o país da impunidade, por declarações como essa desse Nerian Guedes, né, que o pessoal chamou de sensato. Certo? E aí a gente se pergunta, por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Fácil explicar. Na verdade, a pessoa fala no meu vídeo, eu não aguento mais ver seu vídeo, é muita notícia ruim, tô passando mal. Eu até entendo, é difícil. Eu estou aqui, inclusive, fazendo isso diariamente, lendo e passando raiva, sendo atacado, durante 12, 13 anos que eu estou aqui. Então, é o Brasil, né? Demanda muita força para enfrentar. Mas a ansiedade vem, cabelos brancos aparecem, né? Enfim, projeto torna crime fabricação e venda de produtos com foice e martelo alusivos ao comunismo. Não sabe se vai passar, mas se passar tem até partido aqui do Brasil que vai ter que tirar essa foice e o martelo, né? Que o comunismo matou aí mais de 100 milhões de pessoas na história, mas é o único que realmente ainda pode o pessoal usar bonezinho, usa bandeira vermelha, é uma coisa bonita, né? Todo mundo gosta bastante da esquerda, mas quando se fala historicamente de todas as mortes, todo mundo vira os olhos, fala, não, não é bem assim, esse não era o real comunismo, né? Mas, enfim, o Brasil ele é realmente bem vermelho, né? Estudo sugere que adoçante zero pode aumentar risco de ataque cardíaco e derrame. Produto leva eritritol, que não aumenta o açúcar no sangue e tem menos efeito laxante. E aí, vamos falar de saúde. Aparentemente, tudo hoje dá ataque cardíaco e derrame. Tudo. Aquecimento global, jogar videogame, coisas que antigamente não davam problema nenhum, aparece agora dizendo que faz muito mal. E vamos ler aqui. Um substituto do açúcar chamado eritritol, usado para adicionar ou adoçar stevia, monge e produtos com baixo teor de açúcar têm sido associados à coagulação do sangue, derrame, ataque cardíaco e morte, de acordo com um novo estudo, tá? E o que é o eritritol? Como o sorbitol e o xilitol, o eritritol é um álcool de açúcar, um carboidrato encontrado naturalmente em muitas frutas e vegetais. Tem cerca de 70% da doçura do açúcar e é considerado zero calorias segundo especialistas, que vem naturalmente em muitas frutas e vegetais, mas mesmo assim vai fazer mal para você, derrame e tal. Tudo hoje dá derrame, dá ataque cardíaco, né? Menos, né, algumas coisas que apareceram por aí novas, que não pode ser dito no Brasil. Lá fora o pessoal tá despertando. E olha só, morre Nandinho Luiz do grupo Vício de Samba aos 35 anos. 35 anos, mais novo que eu. O músico Nandinho Luiz, integrante do grupo de pagode Vício de Samba, morreu no último domingo aos 35, vítima de um acidente vascular cerebral. O cantor deixa 2 filhos, AVC também. Do nada, muita gente jovem morrendo de AVC e ataque cardíaco, né? A explicação nunca vem. Vem adoçante, aquecimento global, o clima, o calor, o frio. Já li sobre calor, já li sobre frio e a realidade nunca é dita. Mas prossigamos. Falando ainda de saúde, especialista admite risco, mas descarta carnaval como a causa de novas ondas de C-19. Embora sempre haja risco de novas ondas ocorrerem, medidas de proteção e validação freariam intensidade, né? E aí você vê esse monte de gente nas ruas, enquanto o trabalhador mesmo, aquele que acorda cedo, tem que entrar no ônibus, máscara, tem que entrar, né, aqui em São Paulo, não sei no seu estado, na sua cidade, mas aqui precisa. Enquanto milhões de pessoas estavam no carnaval sem máscara alguma, né? Mas aí a gente começa a ver que 2023 é diferente. Até mesmo a atualização, como a gente mostrou aqui, de mortes diárias, não vai ter mais mortes diárias, e sim semanais. Mas até isso a mídia elogia, porque números semanais dá para ter melhor noção, porque diariamente não dá para saber. Enfim, Twitter promove nova onda de demissões e desliga mais de 200 funcionários. Já demitiu muito, alguma coisa aconteceu. E claro, vão culpar o Elon Musk de ser um monstro. Só que não sei se vocês já pararam para ver como é os vídeos de funcionários que postavam como é trabalhar na Google, numa Big Tech da vida, no Twitter, né? As pessoas chegam lá, cafezinho, sala de status, ou tipo assim, lazer para todos os lados. Trabalho você não vê. Você vê só as pessoas andando para um lado para o outro, se divertindo. O Elon Musk chegou e falou assim, por que é isso aqui que tá acontecendo? Mandou embora milhares. E deixou só o core, só aqueles que realmente fazem algo dentro da empresa, né? Porque, enfim,
ele agora está sendo atacado por todos os lados. E o pessoal diz que ele está falindo, até que a realidade é diferente. Elon Musk volta a ser a pessoa mais rica do mundo, segundo a Bloomberg, né? 187 bilhões. Ele que faz aí coisas... Realmente é um cara, né? Você pode até falar, é globalista, ele tem umas coisas estranhas. Tem, mas agora ele está atualmente contra o sistema, né? Não, digamos que talvez participe de um sistema futuro. Não me interessa. Por enquanto agora está fazendo um belo trabalho, né? E vamos ser sinceros, é realmente um gênio aí da tecnologia. Os carros são incríveis e também o SpaceX. Então, prossigamos. Casa Branca dá prazo de 30 dias para que TikTok seja retirado dos dispositivos eletrônicos do governo, porque a China é absolutamente incrível quando se fala em dados, tá? Ela sofreu muito, o povo comia casca de árvore. Anos 80 foi liberado aí o seu comércio, a produção, a importação, a exportação, e aí ela desde os anos 80 vem se fortalecendo para um dia poder aí bater de frente com o sistema, né, os americanos, e TikTok vai ser banido. Trump falou isso há muito tempo que deveria, não fizeram nada. Hoje em dia o TikTok deve ter uma bela noção de toda a população, além da estrutura TikTok, né, que eu não tenho, nunca instalei isso, né, já sou um pouco velho para ficar participando de várias redes sociais, mas se você vê o TikTok da China, é só pessoas com bastante skills, são pessoas trabalhando, fazendo trabalhos manuais extremamente precisos, né? Disciplina, artistas com muita qualidade, pessoas sempre estudando, falando coisas que enaltecem o ser. E aqui no Ocidente você vê pessoas rebolando, dançando o tempo inteiro para aí as pessoas sendo enfraquecidas. A China sabe absolutamente tudo sobre isso, né? Mas os Estados Unidos e o Ocidente fica brincando. É que os comunistas não estão para brincadeira dessa vez. Eles são ainda os mais fracos e eles vão tentar ao máximo enfrentar, né, nessa futura guerra o Ocidente. Estados Unidos estão preparando provocação na Ucrânia com o uso de substâncias tóxicas, diz MD russo. E aí começa a Rússia a falar que vai acontecer alguma coisa na Ucrânia, que não vão ser eles, não serão eles que vão fazer esse tipo de ataque, mas sim uma armadilha dos Estados Unidos. Como confiar, né, numa guerra? Quem está falando a verdade? Assim como o Putin falou que nunca invadiria a Ucrânia, do nada invadiu. Logicamente, uma coisa que todo mundo já sabia, pelo menos o pessoal mais assim esperto. Teve analistas que falou que nunca ia invadir, mas aí, pelo amor de Deus, né? Tudo aí dizia que sim, tinha gente sabendo há um ano antes, porque algumas declarações já estavam aí, já se preparando, né, para isso. O Japão vai comprar 400 mísseis depois das ameaças da China. O conflito entre Rússia e Ucrânia reacendeu o temor do Japão em relação à China. Aí uma compra, né, vão comprar aí mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, 1,5 bilhão, né? E aí os Estados Unidos receberam mais o dinheiro aí da guerra, né? Porque também dá muito dinheiro para a Ucrânia. Apesar que é tudo uma questão assim que, vamos dizer, é a OTAN, né? Fazem parte do mesmo grupo, mas quem se ferra aí é sempre os contribuintes, né? Mas a guerra lucra. Tem muita gente recebendo lucros e lucros aí com guerra, tá? Avião radar da Rússia é destruído em Belarus. A aeronave foi atacada por drones em uma base utilizada pelos russos. Um avião de 1,7 bilhão. Né? Então, a Rússia parece que só tem 10 desses aí. E um foi derrubado aí por uns drones de uma resistência em Belarus lá, né? Enfim, você vê que a Rússia, para deixar o pessoal ainda mais, vamos dizer assim, ouriçado, né? Mais assim, preparado para uma guerra de verdade, né? Muitas coisas acontecendo, o pessoal se preparando. E aqui no Brasil, a gente só observando, né? Temos aí um líder agora, né, no governo federal, que fez parte muito tempo do comunismo e fez um acordo meio assim absurdo de participar desse projeto de poder, mas será que ele vai ceder para um lado ou para o outro? Assim como fez o Bolsonaro, falou que estava isento, que estava assim neutro. Enfim, muitas coisas para acontecer. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, né, ajudando o canal com o Pix, porque o canal não tem propaganda, a gente faz aí um vídeo praticamente diário falando sobre as notícias. Se falta, a gente pega dos dias anteriores, faz um vídeo aí um pouco mais longo, tá? E muito obrigado também ao pessoal que compra no link da Amazon, que também ajuda. Lembrando que eu tiro as propagandas para você não perder o seu tempo. Vai que o vídeo é ruim e você ainda tem que ver propaganda? Pô, aí não, né? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve e até mais.